Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Aguardar o pessoal entrar na nossa sala aqui no Facebook. Boa noite, Nádia. Boa noite. Eu não estou vendo os comentários, mas estou vendo as figurinhas, então... Olá, pessoal. Aguardando mais 1 ou 2 minutinhos para nós iniciarmos os nossos comentários, né? A nossa preleção da noite. Para aqueles que porventura vão assistir pela primeira vez essa transmissão ou depois a gravação, vou explicar o porquê. Eu sou o Cláudio, sou trabalhador do Centro Espírita Herculano Pires, em Jundiaí, trabalhador da casa às terças-feiras, e assumi a função hoje de fazer o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições. Boa noite, Rildo, Fábio, Beto. E antes de iniciar com oração, com comentário, eu gostaria de contar uma novidade para vocês. Nós agora temos um canal no YouTube, onde algumas palestras, inclusive, que fizemos aqui às terças-feiras, né, algumas apresentações, já estão gravadas. Se você quiser ir lá e procurar, fazer a busca, @CE Herculano Pires, tá? Ou Centro Espírita Herculano Pires. Você vai encontrar o nosso canal no YouTube. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, pessoal. Vamos lá. @CE Herculano Pires, é isso mesmo. Faça a busca no YouTube, você vai encontrar o canal. Inscreva-se. Aciona o sininho para receber as notificações, que toda vez que alguém da casa colocar ou postar, né, algum vídeo, alguma palestra, você vai receber o aviso, né? E deixa lá o seu like, porque aí mais pessoas fora do nosso conjunto, né, daquelas que estão acostumadas a acessar o canal, que procuram ou se interessam por um determinado tema daqueles que nós fazemos a apresentação, vão receber as notificações e vão poder também assistir, tá bom? Boa noite mais uma vez para todos que chegaram enquanto eu fazia um anúncio. Já são 8 horas, então vamos iniciar a noite com a nossa oração. Todos que estão aí, vamos procurar nesse instante serenar os nossos corações, deixar um pouquinho as atribulações do dia a dia para trás, elevar o nosso pensamento ao alto, a Deus e Jesus. Se para você for melhor fechar os olhos, feche os olhos, ou apenas pense em coisas belas que Deus criou para poder nos proporcionar uma vida bastante tranquila ou mais tranquila. Muitas daquelas coisas que muitas vezes não damos valor, mas que estão lá para nos favorecer, para nos ajudar, o sol que nos aquece, a água que sacia nossa sede e nos banha, enfim, o pão de cada dia, a natureza bela e harmoniosa, para que possamos restabelecer as nossas energias, que nesse instante possamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, que nos acompanham durante as apresentações, aqueles que nos acompanham no dia a dia, nos intuindo, nos fortalecendo, rogando a Jesus mais uma vez, que a sua luz e o seu amor possam se fazer presentes em nossos corações, em nossas decisões no dia a dia, agradecendo o seu sacrifício, a sua luz, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. Desta maneira, pedimos licença aos companheiros espirituais para dar a atividade da noite com a Berta, que assim seja. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar
sobre bem-aventurados os aflitos, justiça das aflições, que está lá no capítulo 5 do Evangelho. Então vamos falar sobre essa uma das bem-aventuranças que Jesus deixou como mensagem para nós. Eu vou ler para vocês, porque eu não sou bom de guardar exatamente como ela foi escrita. Então vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque rireis. Está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no fundo a vossa consolação aqui na terra. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Está em Lucas também, nesse mesmo capítulo, no versículo 24 e 25. Bom, qual é a mensagem que Jesus quis deixar com essa bem-aventurança para nós? Ele disse: meus irmãos, este mundo em que viveis hoje, na situação em que se encontra, ele é realmente um mundo em que o sofrimento existe, onde as aflições ainda vão padecer, ainda vão existir, ainda vão influenciar as vossas vidas. Porém, existe uma esperança que na vida futura tudo isso vai passar. Então a mensagem de Jesus foi bem clara: olha, vocês vão ter que passar por alguns sofrimentos, vocês terão que passar por algumas situações ruins, mas a vida futura, o reino de Deus, em que ele muito falou, seria, entre aspas, a nossa recompensa. Bom, muitos dos irmãos que viveram na época de Jesus entenderam essa mensagem, né, e vivenciaram o verdadeiro cristianismo, a verdadeira mensagem de Jesus, que nada mais eram do que as vontades do Pai Celestial. E a fé e a crença desses irmãos era tão grande que eu arrisco a dizer que muitos deles nem estão mais entre nós, nem precisaram mais reencarnar. Basta voltarmos à história de muitos cristãos e ver que no próprio padecimento do corpo físico, na morte do corpo físico, eles foram acolhidos e nada sentiram no momento da separação do espírito em relação ao corpo. Porque a fé era muito grande, a crença no reino de Deus, nas promessas do Pai Celestial, que foram trazidas por Jesus, eram muito grandes. Mas muitos dos irmãos que continuaram a viver, que até de certa forma aceitaram a mensagem do Cristo e que reencarnaram durante as próximas gerações, começaram a questionar: nossa, mas será que nós precisamos sofrer tanto, né, para ter só na vida futura uma recompensa? Será que isso é necessário? Né? Aí, em determinado momento na história da humanidade, se criou a recompensa do paraíso. Olha, mas vocês vão encontrar o paraíso. É tudo vontade de Deus. Aí eles estavam criando um Deus punitivo. Um Deus que, teoricamente, não amava seus filhos. Nós tínhamos que aceitar a vontade de Deus e íamos receber a recompensa no paraíso. Um paraíso que nem eles sabem direito, ou nem sabiam direito explicar. Uns falavam que tinham anjos, né? Que você ia poder viver entre os celestiais. Mas qual era o verdadeiro paraíso que aqueles irmãos estavam procurando naquela época? Então, esses irmãos, de certo modo, alguns sim, alguns não, aceitando isso como uma verdade, vieram reencarnando durante o tempo e guardando isso em seu subconsciente espiritual e começando a questionar cada vez mais. Ora, mas o paraíso caro esse. Haroldo Dutra, comentando sobre o mesmo assunto em uma das suas palestras, ele dá um exemplo interessante.
Ele falou, olha, sabe o que isso parece? Quando várias pessoas vão fazer uma viagem para o mesmo lugar. Só que a passagem para alguns é cara, né? E não tem nada de primeira classe. O cara paga mais caro da passagem, ou seja, sofre muito mais do que o outro para chegar no paraíso. O que você está querendo dizer? Bom, duas pessoas podem ser pessoas de fé, pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas amáveis, mas uma tem uma vida tranquila, sem problemas de saúde, sem problemas financeiros, e a outra é totalmente o inverso. Ela sofre muitos padecimentos. Onde é que estaria a justiça de Deus? Seria Deus, então, parcial? Gostaria mais do que alguns, do que outros? Esse questionamento veio crescendo dentre os irmãos que reencarnavam e começaram a questionar cada vez mais. Alguns até passaram a duvidar da divindade justamente por essa crença, sem explicação, porque nós tínhamos que simplesmente aceitar que era a vontade de Deus. Mas, gente, se Deus é soberanamente bom e justo, ele não seria parcial, né? E voltando um pouquinho, até fazendo um adendo, Jesus disse que nós estaríamos no mundo de aflições. Porém, ele jamais disse em nenhuma das suas passagens que nós não deveríamos procurar um modo de ser mais felizes ou de amenizar a nossa felicidade. Isso aí foi colocado por Ricardo Mantovani no canal lá no YouTube, Reforma Íntima, tá, sobre o assunto. Eu achei interessante porque realmente Jesus em nenhum momento nos proibiu de buscar uma melhora. E nós vamos falar um pouquinho disso lá na frente também. Bom, a humanidade começou a questionar essa verdade. Então algumas pessoas aceitavam, porque às vezes até temiam a Deus, mas cadê o Deus de amor? E aí ficou a cargo do Consolador prometido pelo Cristo, né? Eu diria que muito mais do que a religião em si, ou a doutrina em si, mas sim a mensagem que ela trouxe de explicar onde é que estava essa diferença e comprovar que Deus realmente é amor, bondade e justiça. E onde isso estaria? Isso estaria na causa das nossas aflições. Se falamos há pouco que somos espíritos reencarnacionistas, que vivemos várias vidas, várias experiências, nós, com certeza, nesse caminho, provavelmente não somos aqueles cristãos, né, cheios de fé, cheios de amor, que não vivem mais por aqui. Provavelmente somos aqueles irmãos que tropeçamos muito pelo caminho. Somos aqueles irmãos que erramos muito, que cometemos falhas, que prejudicamos pessoas em vidas anteriores, que cometemos atos contra nós mesmos, né? Por exemplo, contra o nosso corpo físico, e que de alguma forma isso refletiu sobre as nossas existências e sobre a nossa vida. Então, o que vem explicar a doutrina através da mensagem de Kardec, né? A mensagem do Espírito de verdade, da verdade codificada por Kardec, é que as nossas aflições são causadas por dois motivos: por problemas atuais, situações atuais, e por causas anteriores a esta existência. Então vamos lá. Quais seriam causas atuais? Bom, se você em algum momento na sua existência padecer de alguma doença muito grave, que foi causada por uma irresponsabilidade sua quando mais novo, você está respondendo por um ato que você cometeu nessa vida. Então você bebeu demais, você comeu demais, e o corpo físico é uma ferramenta. Em algum momento, todos esses exageros que nós cometemos em nossa vida, ele reflete no físico. Pensamentos ruins, eles afetam os nossos pontos energéticos, eles desequilibram a harmonia das nossas vibrações, e isso em algum momento vai refletir no nosso corpo físico.
Se você está dirigindo, conversando no celular e bate o carro e não tem dinheiro para pagar e vai ficar endividado, vai ficar nervoso por conta disso, vai causar problemas para outras pessoas, de repente vai causar ferimentos em outras pessoas, foi uma irresponsabilidade, uma imprevidência que você cometeu nessa vida. Então muitas das nossas aflições hoje em dia são causadas por motivos que nós criamos hoje mesmo. Se nós vamos buscar responder às nossas ambições materiais, muitas vezes negligenciamos a nossa família, os nossos filhos, nossos companheiros para ir buscar essas coisas materiais. Aí lá na frente, quando nos sentirmos abandonados, né, quando nós não tivermos a reciprocidade do amor, não podemos reclamar. Porque nós não fizemos por merecer. Nós causamos isso na própria vida. Agora, se nós analisamos os fatos e eles não têm nada a ver com essa vida, só existe uma explicação, que a doutrina nos traz, que são as coisas relativas às vidas anteriores. Por exemplo, eu falei de doença agora há pouco. Uma pessoa esportista que é saudável em sua alimentação, não fuma, não bebe, não consome drogas nem lícitas e nem ilícitas, em algum momento na sua existência, elas têm uma doença muito grave, um tumor, por exemplo, no pulmão. Olha, mas o cara nunca fumou, ele nunca trabalhou com nada que seja perecível, alguma atividade de risco. Como é que esse irmão foi desenvolver um pulmão, uma pneumonia, um câncer de pulmão? É porque provavelmente, em alguma vida anterior, ele deve o ter feito. Poxa, uma criança nasce com uma leucemia, como pode? Cadê a justiça divina? Será que numa outra existência ele não cometeu algum ato ilícito à sua própria vida? Tem um exemplo bem bacana, uma história que está no livro A Vida Escreve, de Chico Xavier. A lição se chama O Preço da Remissão. Talvez alguns dos amigos que frequentam as nossas reuniões às terças-feiras já tenham escutado, mas eu gosto sempre de colocar, porque ela exemplifica bem algumas coisas que a gente de repente entende como tragédias, ou como poderia isso ter acontecido comigo. Então vamos lá. Se vocês hoje abrissem o jornal, não existe mais jornal, né? Então vamos abrir aí o site do Terra, do UOL, e de repente lessem a seguinte notícia. Eu vou falar a data como se fosse de hoje, porque o livro é bem antigo, então 8 de fevereiro de 2020, tá? Só para exemplificar. A criança foi devorada em vida pelas piranhas. A gente ia achar, nossa, que tragédia. Olha a história. Em poucos minutos, dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor, a horripilante cena. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos. Devorada em vida e em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas. E, o que é pior, na presença dos pais e da irmã menor, todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e seu temperamento ameno. No dia em que perdeu a vida, de maneira tão brutal, havia sido mandado pelo pai em companhia de sua irmã Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, a fim de levar um recado a um conhecido, na outra margem do rio Gurupatuba, que corre nos fundos da casa do pescador. Já no meio da travessia, Adilson, a um movimento menos feliz, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Incontinente, o local onde ele caiu tingiu-se de sangue. A infortunada criança caíra exatamente num cardume de vorazes piranhas e em minutos, ou mesmo segundos, a devoraram. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino assistiram à cena impressionados. Sem nada poderem fazer, tal a conhecida rapidez com que age essa espécie de peixe. Refeito da brutalidade da cena e passado
o cardume, o pai de Adilson, como um louco, mergulhou nas profundezas da água do rio e de lá voltou trazendo apenas um esqueleto quase totalmente descarnado. Essa ocorrência deixou chocados a quantos dela tiveram conhecimento. Se a gente lesse uma notícia dessa, a gente iria ficar com certeza transtornado. E claro, não quer dizer que a gente não tenha que ficar, não é isso. Mas por que Deus permitiria que algo dessa magnitude acontecesse justamente com um menino com essas características, na frente da irmã, na frente dos pais? Por que um sofrimento tão grande desse? Vamos voltar no tempo e contar uma história interessante. No grande castelo português do século 27, José Antônio Maria Alencar, jovem senhor feudal, chama os 3 servidores mais íntimos a conselho. Quer liquidar José Joaquim, o pequeno bastardo nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. Manuel Macário, o mordomo, a esposa e a filha ouvem-no interessados. Ganharão pequena fortuna pela cumplicidade. E José Joaquim, menino de 7 anos, que se deslumbra perante a vida, é conduzido pelas quatro a extenso poço lotado de peixes velozes. Adivinha quais eram esses peixes? Enquanto a criança fita o bojo das águas, o irmão, desapiedado, arroja-lhe o corpo frágil no precipício. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. José Antônio Maria de Alencar senhoreia enorme herança e a vida continua. Lhes pergunto, vocês sabem quem eram esses personagens dessa história? Então, vamos voltar à história anterior? Então, o José Antônio Maria de Alencar, que tomou toda a herança, já que ele, em cumplicidade com os seus servos, assassinou o seu próprio irmão para ficar com toda a fortuna, era Darlan, o pai. Era a criança que caiu no poço das piranhas. E o pai Darlan, a mãe e a irmã eram os serviçais que concordaram em servir de testemunhas para o José Antônio Maria de Alencar, certo? Para que isso, gente? Para explicar que existe uma razão do porquê a gente passa por alguns sofrimentos. Então, tudo que se faz de ruim e de bom também, porque a gente colhe coisas boas, mas no caso dos sofrimentos, existe uma explicação. Essas pessoas aqui da história estavam sofrendo nessa vida porque causaram sofrimento a alguém. Deus estava os punindo? Lembre-se, Deus não é punitivo. Deus não é um amor de ódio. Não é um ser de ódio. Deus apenas criou as suas leis perfeitas, justas. Eles causaram algo para alguém e colheram isso para eles mesmos. Eu costumo dar sempre o exemplo. Culpado é você. Culpado é o cara que criou a lei que você não pode andar a mais de 80 por hora na rodovia? Ou você que andou a 100 por hora e tomou a multa? Você pode até questionar a velocidade. Mas a lei estava lá. Não é quem criou a lei que puniu. Você se puniu. Então a lei está estabelecida para todos nós. Nós nos autopunimos quando infringimos essas leis. Mas por que tem que ser dessa forma? Para que possamos, no nosso subconsciente, guardar o sofrimento que alguém passa quando nós causamos esse sofrimento. Porque na época, para o José de Antônio Maria de Alencar, ele só queria saber da fortuna, ele não pensava em mais nada. Mas a partir do momento que ele sofreu o mesmo que ele causou para o irmão, isso fica no subconsciente espiritual. E o espírito, numa próxima oportunidade, numa próxima vida, vai pensar 1000 vezes antes de fazer com que alguma pessoa sofra por aquele mal. Ele vai deixar de fazer
muitas das coisas que ele poderia fazer de ruim. Então, e na verdade, todas essas consequências, essas causas das ações, nós não podemos encarar como punição, porque elas são aprendizados. É a partir do sofrimento, já que nós não escolhemos o caminho do amor, mas sim o da dor, é a partir do sofrimento que nós vamos aprender a evoluir. E aí nós temos duas questões, até para que a gente possa fechar essa nossa reflexão, que é a seguinte. Então, nós temos que aceitar essa situação e não podemos fazer nada? Claro que pode. Por acaso alguém disse para alguém, em algum momento, que estava sofrendo de alguma doença grave, que ele não deveria buscar cura, porque isso era uma punição, ou ele estava respondendo por algo que ele fez numa vida anterior? Claro que não. Nós devemos sim buscar a melhora, nós devemos buscar, mas sabendo que talvez nós tenhamos que passar por algo ruim. E encarar isso como um aprendizado, encarar isso como uma oportunidade, muitas vezes, de voltar à conexão a Deus, que muitas vezes nós perdemos no meio do caminho. A Deus, a Jesus, a espiritualidade. Porque não é no momento de sofrimento, de alguma necessidade, que nós lembramos de falar com Deus, de falar com a espiritualidade, de pedir ajuda para eles. No nosso dia a dia, muitas vezes a gente vai levando a vida, vamos assumindo os nossos compromissos, executando as nossas tarefas, e esquecemos que tudo isso faz parte de um contexto. Então, sim, nós podemos buscar a nossa melhora. Lembra que nós falamos lá no início, Jesus em nenhum momento falou que nós tínhamos que sofrer, mas que nós não podíamos buscar amenizar esse sofrimento. Que nós não deveríamos buscar o nosso sofrimento. Amenizar o nosso sofrimento. E para fechar, então quer dizer que todo mundo que está sofrendo é porque causou alguma coisa numa vida anterior. Ou que causou nessa vida. Existe uma única situação que pode exceder, que pode ser uma exceção a essa. Um espírito em provas. O que é um espírito em prova? É um espírito que se predispõe a passar por uma determinada experiência reencarnatória, em alguma dificuldade, para saber se no momento de dificuldade ele realmente tem a fé suficiente para se transportar, transpassar a essa dificuldade sem perder a fé, sem cair nas lamentações, sem lamentações. Então o espírito se coloca em provação. São espíritos que já estão num patamar evolutivo um pouco maior, que estão já começando a sua migração para um mundo de regeneração, até porque nós devemos lembrar, como sempre falamos, que estamos num mundo de provas e expiações. E estando no mundo de provas e expiações, nós passaremos ainda por muito sofrimento, por muitas experiências que nós não vamos gostar. Quem é que gosta de sofrer? Então, a palavra correta para tudo isso é resignação. Mas resignação não é a mesma coisa que aceitar, como se falava no passado, é vontade de Deus, você tem que aceitar. Não, é diferente. Se resignar é entender que existe uma razão, compreender que existe uma razão para tudo isso que está acontecendo com você, em cima disso tudo que nós conversamos aqui. Pedir forças para enfrentar essa situação. Pedir forças para poder vencer esse desafio, mas sabendo que pode haver um sofrimento maior ou menor. Isso é resignação. É entender que existe essa necessidade, que você vai passar por isso, e que em algum momento você talvez possa baixar a guarda, que você possa
cair em lamentação, que você possa ter algum questionamento. Sim, nós somos passíveis a isso. Nós estamos sujeitos. E qual é o melhor remédio? A oração. Levar o pensamento a Deus, a Jesus. Pedir ajuda para amigos. Né? Nós não estamos no mesmo círculo à toa. Né? Muitas vezes nós sozinhos não conseguimos nos reerguer. Então nós precisamos da ajuda de uns dos outros. Seja ajuda material, seja ajuda espiritual, vibratória, de uma boa oração. Isso nós precisamos um dos outros. Então essa é a nossa função, e com tudo isso nós vamos aprendendo, nós vamos evoluindo, né? Então a doutrina espírita, ou essa mensagem, ou várias das mensagens que a doutrina espírita nos trouxe, são justamente para nos consolar sobre tudo aquilo que envolve a nossa vida na Terra, sobre todos os sofrimentos que passamos, ou entes queridos próximos de nós, né? Infelizmente, se você já não passou por alguma dificuldade, eu sei que muitos que estão aí, a gente conhece a história de muitos de vocês, a gente sabe que muitos de vocês já passaram por experiências difíceis, nós já passamos, mas estamos aqui, vivos, continuamos a aprender, continuamos a viver as nossas experiências aqui na Terra, pelo menos procurando, né, nos melhorar dia a dia, né, ajudar aqueles que estão ao nosso lado, aprender com as nossas mensagens, com os nossos exemplos. Enfim, essa é a mensagem que a lição da noite nos trouxe. Então vamos procurar, principalmente nesse momento de desafio grande que nós vivemos, para entender que não existem vítimas, não existem inocentes nisso tudo. Se passamos pelo que estamos passando hoje, é porque em algum momento na nossa existência, nós, se não diretamente, indiretamente, colaboramos para que outros irmãos tivessem a mesma experiência. Ok, pessoal? Então, mais uma vez, só para lembrá-los, nós estamos agora com um canal no YouTube, @CE Herculano Pires. Inscrevam-se lá, acionem o sininho de lembrete, porque vocês vão receber as notificações em cada novo vídeo que for postado lá. Curtam a página. Talvez, em algum momento, pode ser que essa transmissão, que hoje é via Facebook, possa migrar para lá, porque lá, inclusive, a gente pode interagir melhor ali no chat. Tá bom, pessoal? Ainda não é uma certeza. Tudo é uma experiência que estamos fazendo. E só mais um recado antes da gente fazer a oração para encerrar essa nossa oportunidade. Queria lembrar, então, semana que vem, meu irmão Fábio, que fará aqui a apresentação. E na quarta-feira que vem é dia... Me ajudem aí, hoje é dia 16? É isso? Quarta-feira que vem, dia 16... eu vou estar com o Vec, que é outro trabalhador da casa, na quarta-feira, no mesmo horário, fazendo um bate-papo ali com ele. Nem ele não sabe do tema ainda, tá? Mas já vou adiantar aqui para vocês. O tema, na verdade, é uma interrogação. Você tem medo da morte? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa experiência que nós somos também obrigados a passar. Tá bom, pessoal? Vamos então fazer oração para agradecer. Eu gostaria, de certa forma, nesse momento, que todos vocês levassem um pensamento àquelas pessoas que passam por alguma necessidade grande, alguma provação. Vamos rogar todos juntos, principalmente a Jesus, que possa iluminar a cada um desses irmãos, que a espiritualidade possa interagir, interferir, né, sobre esses problemas, possam ajudá-los a se reerguer, possam fortalecê-los. Que Deus Pai tenha misericórdia, né? Que Ele tenha o seu amor infinito sobre todos nós. E como forma de agradecimento, que possamos, em pensamento, vocês que estão aí, nós que estamos aqui, fazer oração juntos que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Eu vou dar só um minutinho aqui para poder finalizar, né, para poder parar a gravação, porque sempre aqueles que entram depois que a gente começou o vídeo, vocês podem até pegar no começo, mas para algumas pessoas ele se interrompe antes do fim. Então vou guardar um pouquinho aqui, pessoal. Uma boa semana, um bom descanso para vocês aí, uma boa noite e até a próxima. Até logo, pessoal. Obrigado.